Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em mais uma noite maravilhosa e divina, com muita alegria, aqui estamos para estarmos mudando as concepções interiores nossas, darmos realmente liberdade para o nosso outro ser, o homem novo que tem que nascer em nós, aquele que Jesus tanto espera de nós, de que é aquele que provém literalmente do amor. O amor é aquele que se faz presente em todas as nossas atitudes, através da humildade, através do perdão, através da simplicidade, através do escutar, através do amar e através de como saber falar. Tudo isso reflete-nos realmente um propósito divino de amor e de carinho em que a doutrina espírita nos apresenta. A gente sabe que hoje, por exemplo, nosso irmão Divaldo voltou à pátria espiritual. Deixou-nos grandes ensinamentos de amor, de carinho e de luz. Toda a casa espírita, tanto a que ele deixou, a casa do a mansão do caminho, como todas as outras casas espíritas, são importantíssimas. E por que assim eu digo? Porque assim Divaldo já dizia, porque cada irmãozinho, como dizia Chico, é um ponto de luz a iluminar realmente o mundo. Então podemos ser um ponto de luz sendo pequeninos, grandes, não importa o tamanho. O que importa é quanto nós queremos estar doando para que possamos estar ajudando os nossos semelhantes. E hoje aqui estamos para ajudar, para assistir, para beneficiar nós mesmos, pois ninguém pode fazer só por si. Temos que fazer pelos outros, senão é egoísmo. Com egoísmo não há vitória, não há evolução. Então precisamos angariar para nós, para distribuirmos com humildade, com caridade, como tudo a gente já sabe, né, gente? E hoje, gente, vamos ter a oportunidade de ouvir a Sandra falar. Ela vai falar sobre o livro Ressurreição e Vida, pelo Espírito Leon Tolstói, da nossa irmãzinha Ivone Amaral Pereira. Boa palestra, Sandra. Deus abençoe. Você sabia que minha mãe gostava muito desse livro? É mesmo? É. Eu vi pra lá. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos nós que aqui nos encontramos. Nós estamos no mês de maio do ano de 2024. Estamos na Instituição Beneficente José de Mococa. 2025. Na Instituição Beneficente José de Mococa. E numa noite de quarta-feira. Estamos em São Paulo, capital. Sejamos todos muito bem-vindos, nós que aqui nos encontramos encarnados. Bem-vinda à espiritualidade maior que se faz presente. E bem-vindos todos que nos acompanharão pelas redes sociais ao longo do tempo, que agora a gente com essa tecnologia tem mais esse recurso a nosso favor. A gente consegue levar por mais tempo as informações e fazer divulgações da nossa doutrina espírita. E hoje, nesse mês de maio de 2025, o Rafael já falou, mas eu gostaria de abrir essa fala homenageando um grande espírita, um grande espírito, Divaldo Pereira Franco, que retorna à pátria espiritual, desencarnou ontem e hoje acontece o velório dele, amanhã é o enterro. E a gente, hoje, nos encontramos num grande porto. A gente aqui pensando, poxa vida, esse navio está indo, a gente se despedindo de uma pessoa que está indo naquele navio para outro local, a gente entristecido do lado de cá, feliz de ver que ele fez uma história tão bonita, de que trabalhou tanto, feliz dele indo, mas pensando, poxa vida, como vai fazer falta essa eloquência divina, esse grande conhecedor, grande trabalhador da doutrina. Do lado de cá a gente fica assim. Agora imagina esse porto do lado de lá, com esses navios chegando, e quantos irmãos divinos do lado de lá no porto, celebrando e fazendo uma grande festa, porque um grande filho, a casa retorna. Um grande filho volta para casa. Eu fico imaginando a alegria dele, encontrando, que ele dizia, nessa idade,
desencarnou aos 98 anos, feitos agora esse mês de maio. Nessa idade, dia 5 de maio, ele já não tinha nenhum parente direto encarnado. Você imagina esse porto com esses parentes em festa, porque o grande filho está retornando? A mãe, o pai, Joana de Ângeles, Tete a Tete, né? Bezerra de Menezes, tantos grandes espíritos que passaram pela vida dele. Peixinho, que é um grande trabalhador também da mansão, que retornou à pátria espiritual recentemente. Então aqui rendemos a nossa homenagem, a nossa gratidão por esse grande espírito que passou pelas nossas vidas e que continua. Agora, certamente igual ao nosso fundador, com mais intensidade no seu trabalho e com mais trabalho do que antes. Agora, ele já não vai estar preso naquela matéria que o limitava, né? Mesmo ele sendo tão grande. Então, que agora, nessa liberdade dos voos ao lar, que Jesus o abençoe. Que Maria Mãe Santíssima o acolha e que ele receba centuplicadamente o bem que fez por aqui, né? Na vida de todos nós. Então, a nossa homenagem na noite de hoje a Divaldo Pereira Franco. Como o Rafael falou, a nossa fala de hoje, literaturas com escritores, e era assim, foi assim a vida de Leon Tolstói, um famosíssimo escritor russo, o mais conhecido, que mais teve escritos, que mais era renomado quando a gente fala da história da Rússia. Então, esse livro, Ressurreição e Vida, é da autoria do espírito Leon Tolstói, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Um dia a gente vai conversar um pouquinho mais de o porquê da relação dos dois. Nada se dá por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, e ninguém se encontra por acaso. Algo que não existe é um acaso. Então, o encontro dos dois não se deu por acaso. Em uma outra oportunidade a gente vai falar, porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Quando a gente pega em mãos uma literatura da Ivone Pereira, toda a literatura ela inicia com passagens bíblicas. Toda a literatura da Ivone, ela inicia seus capítulos falando das obras básicas da nossa doutrina ou de alguma passagem evangélica. Com o livro Ressurreição e Vida não é diferente. Hoje a gente vai conversar acerca do primeiro capítulo, que ele tem por título O Reino de Deus. E esse capítulo, O Reino de Deus, ele inicia com uma passagem bíblica bastante interessante. Na verdade, duas delas, que está inserida em Lucas. A primeira passagem bíblica está no capítulo 17, e ele fala de uma pergunta que foi feita ao Cristo, dizendo: onde está o reino de Deus? Diante dessa pergunta, o Cristo respondeu: o reino de Deus não vai ser visto, não vai ser percebido como algo palpável ou como um objeto. O reino de Deus não vai ser aquilo que vai se dizer: olha lá, ele está lá, ou então olha lá, lá está o reino de Deus. Não. O reino de Deus está localizado no íntimo de cada um de nós. Uma segunda passagem, que também está inserida nesse primeiro capítulo, tendo por título O Reino de Deus, do livro Ressurreição e Vida, também é uma passagem contida em Lucas, e ela pontua a respeito de Jericó. Essa passagem bíblica que está aqui inserida fala de Jericó. Quando na cidade de Jericó, Jesus ali esteve e estava a atravessar a cidade. Ali havia um personagem chamado Zaqueu. Zaqueu lá vivia e, sabendo que o Cristo estava na cidade, ele correu, pois que ele queria encontrá-lo, queria vê-lo. Como a multidão era muito grande, Zaqueu era de baixa estatura e ele não era bem quisto entre as pessoas, porque ele era um cobrador de impostos, era funcionário do governo romano. Como um cobrador de impostos, até hoje a gente não gosta de cobrador de impostos, imagina naquela época. Então ele não era bem quisto pelas pessoas, com baixa estatura, seria impossível chegar diante do Cristo. Zaqueu, vendo aquilo, na sua vontade de ver o mestre, ele correu, viu uma árvore, subiu na árvore para ver o Cristo.
O Cristo estava no meio das suas pregações. Quando levantou o olhar e viu Zaqueu, falou: Zaqueu, desce depressa, pois que hoje eu irei repousar na tua casa. Imagina a gente dizer que o Cristo vai repousar na nossa casa. Zaqueu, ouvindo aquilo, desceu desesperadamente da árvore, numa felicidade incontida. Os outros, percebendo aquela cena, um olhava torto para o outro, falava: olha, vai dormir na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu já era acostumado àqueles maus tratos, àqueles comportamentos. Saiu correndo e preparou o melhor banquete que ele podia preparar. Quando esteve diante do Cristo, ele disse: Senhor, eu já estou preparado e vou dividir os meus bens com os mais necessitados. E se eu encontrar alguém que de alguma forma eu não fui honesta, ludibriei, eu irei pagar quadruplicadamente aquilo que lhe devo. Jesus, ouvindo aquilo, olha para Zaqueu e diz que a paz, a salvação e a harmonia se fez naquele lar, porque o Filho do Homem ali esteve. E ele tinha o seu coração puro. Estava em busca de aprender e de encontrar-se com Cristo. Essas são as passagens bíblicas inseridas logo no comecinho do capítulo 1 do livro intitulado O Reino de Deus, livro Ressurreição e Vida. Leon Tolstói começa a sua explanação acerca da literatura. E nessa explanação, ele está pensativo, porque esse grande autor, quando esteve na Terra, ele foi um homem muito rico. Ele já nasceu em berço muito rico, cresceu rico, se tornou esse literato conhecidíssimo, muito famoso na Rússia e pelo mundo afora, de tal forma que onde ele estava, multidões iam atrás dele. Mas se a gente tiver a atenção e a oportunidade de olhar um pouquinho acerca da vida de Leon Tolstói, já chegando na sua maturidade, ele tinha alguns comportamentos que para a sociedade da época era tido como comportamentos estranhos. Veja bem, alguém tão rico começou a falar que ia dividir os bens, começava a falar que o que ele tinha, ele ia doar para as pessoas. Naquela sociedade, o que é que achava? Devia estar doente, fraco da cabeça, uma coisa nesse sentido. Mas é para a gente ver que Leon Tolstói, lá naquela época, ele já estava meio inquieto, em busca de algo mais, que não fosse só, entre aspas, aquilo que ele tinha. Para a sociedade, ele era um grande vencedor, mas no seu íntimo faltava alguma coisa. Se a gente procurar um pouquinho sobre a história de Leon Tolstói, a gente vai se deparar com essa vivência. Tem várias histórias levando a isso na vida dele. Isso no campo da matéria. Quando ele desencarnou, chegando à pátria espiritual, que aí a gente já não tem a matéria para suavizar, aí somos nós conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Leon Tolstói lá estava no plano espiritual, dando um passeio, e reflexivo acerca dessas vivências, reflexivo acerca de si mesmo. Ele estava tendo muito mais consciência de o quão precisávamos ser mais tolerantes, de o quão precisávamos ser mais amigos, de o quão precisávamos não ser agressivos uns com os outros. E aí, nesse pensamento que ele traz na literatura, ele fala: poxa vida, o quão eu fiz essas coisas, o quão eu precisava ter amado, o quão eu precisava ter sido alguém melhor, o quão eu precisava ter sido mais tolerante. Ele pôs a pensar em torno disso e caminhando, passeando. Um outro ponto que ele também tinha, ainda na Terra, ele tinha uma grande admiração pelas pessoas simples. Leon Tolstói gostava muito de observar a vida simples dos camponeses. Sabe, olhar aquela vidinha de que vai trabalhar no campo, planta o seu próprio alimento, aquela vida mais próxima da terra,
das coisas simples do dia a dia. Ele já tinha esse olhar. Apesar de ser alguém muito rico, ele vivia aquela inquietação íntima e que não dava para conversar, muitas vezes porque as pessoas da sua época não conseguiam entender. Chegando no plano espiritual, isso se tornou ainda mais potente, porque ele via com muito mais clareza onde estão os verdadeiros valores da vida. E aí, ele caminhando, pensando a respeito disso, lembrando da simplicidade das vivências russas, daqueles momentos em que os camponeses estavam trabalhando na terra, o vento soprando gelo, que lá é muito frio, fazendo monturos de gelos pelas paisagens afora. Ele estava caminhando, absorto nesses pensamentos, quando de repente, nesse andar, tudo se modificou. Ele estava no plano espiritual, estava nos seus pensamentos, nas suas vivências. De repente, ele começa a perceber que tudo se mudou. Ele viu, meio que perdido, em um campo que mudou de uma forma que ele não conseguia perceber, mas também não tinha como discutir. Era um campo de um azul muito suave. A natureza se fazia exuberante, simples e absolutamente amável. A literatura retrata como uma aurora lucilante, como o nascer do dia, diante de uma cor tão bela, tão suave, que era impossível conseguir transcrever em palavras, diante da beleza que a natureza é capaz de nos proporcionar, que não nos permite trazer verbo suficiente para conseguir dizer toda a essência daquele momento. Existem momentos que você não consegue transformar em verbo, ele é de fora o íntimo. A única coisa que a gente consegue fazer é sentir. Então ele estava diante daquele ambiente magnífico, olhou ao derredor e viu que acolá, um pouquinho distante dele, ele via um personagem que ele não conhecia, nunca o tinha visto, mas se sentiu profundamente atraído por aquele personagem por conta do seu magnetismo. Esse personagem lá se encontrava sentado, reflexivo, com um pensamento distante, mas exalava um amor, um bem-estar e uma vontade de estar perto tão grande que ele só conseguiu observá-lo e ficou curioso do que se tratava. Diante daquela cena, Tolstói foi se aproximando um pouquinho mais. Quando ele se aproximou um pouquinho mais, ele percebeu que aquele personagem estava num ambiente em que haviam algumas pessoas em volta dele. Ele estava, naquele momento, ao que dava para ele perceber, ou ele estava fazendo uma palestra, ou ele estava dando uma aula, ou ele estava respondendo a alguns questionamentos, mas percebia-se que aquela figura tão apaixonante, observando mesmo que de longe, Tolstói conta na sua literatura que, olhando mais de perto aquele personagem, envolvido pela vibração dele, ele teve a sensação de encontrar-se diante de um discípulo do mestre. Aquele momento fez com que ele voltasse um pouco mais de 2000 anos atrás e percebesse uma vivência em um período, daquele período em que o Nazareno esteve sobre a terra. Ele olhava, embevecido com a cena, e percebia, certamente, era um daqueles anônimos que seguiam o mestre, que a gente não ouvia falar tão profundamente nas escrituras, mas que certamente aproveitou muito bem o período em que esteve com o mestre. Embevecido com as vibrações do momento, ele foi se aproximando, ficou mais pertinho, um pouco envergonhado, porque ele não sabia se seria bem-vindo, não sabia se podia chegar, mas ele foi se chegando, ninguém reclamava, ninguém fazia pergunta, ele ficou por perto. E aí, o
que aconteceu em seguida deixou ele mais em estado de graça e começando a entender um tantinho mais do que se dava naquele momento. Aquelas pessoas, aqueles aprendizes que estavam em volta do mestre, um deles tomou a palavra e disse: mestre, nós aqui nos encontramos no plano espiritual, aqui estamos para aprender, para nos melhorar, e daqui a pouco retornaremos ao campo da matéria para uma nova encarnação. Gostaríamos muito de poder ouvir um pouco da sua bela vivência, um pouco da sua experiência, um pouco do que foi viver ao lado do Nazareno, como o Senhor esteve ao lado dele. Ouvir um pouco das suas experiências e das suas vivências ao lado dele, porque com essas vivências nós temos a expectativa de guardar no nosso subconsciente, e quando retornarmos a uma nova encarnação, que essas lembranças possam ser reavivadas no nosso íntimo e servir-nos de consolo nos diversos momentos dolorosos que a encarnação convida a cada um de nós. O que o Senhor acha? O Senhor poderia contar-nos um pouco das suas experiências quando encarnado, mestre Zaqueu? Leão Tolstói, quando ouviu o nome Mestre Zaqueu, ele estremeceu de tanta felicidade. Porque aquele personagem Zaqueu era alguém que Tolstói, ainda encarnado, quando ouvia sobre ele na Bíblia, ele tinha um encantamento. Porque os dois tinham algo em comum. Os dois eram ricos. E Zaqueu foi aquele que falou para o Cristo: vou dividir os meus bens com os mais necessitados. Aqueles que eu tenho qualquer dívida, pagarei quadruplicadamente o valor que eu devo. Então Tolstói, vendo aquilo no íntimo, era o que ele também pensava em fazer. Não sabia muito bem como formular, mas era um pensamento que começava a brotar no seu íntimo. Então o nome Zaqueu era o nome de alguém que ele tinha admiração. E aí, diante daquilo, ele fala: será que eu estou tendo esse presente divino de estar diante de um apóstolo do Cristo, praticamente? De um daquele que as Escrituras Sagradas falavam e que eu tanto me encantava ao ouvir falar acerca dele, ao ouvir falar das suas atitudes. Pensando aquilo, ele só procurou silenciar sua mente, acalmar seu coração para que conseguisse aproveitar da melhor forma aquele momento sublime que ele estaria vivendo. Acomodou-se ao lado daqueles seguidores do grande mestre que ali se encontrava para ouvir qual seria a fala que o mestre Zaqueu iria trazer naquele momento. Pois bem, Zaqueu, diante da solicitação que foi feita pelo seu discípulo, ele disse assim: meus filhos, o mestre Nazareno, quando deu-me a honra de passar pela minha casa, de alimentar-se sobre a minha mesa, de pousar no meu lar, ele transformou a minha vida, que sou que era naquela época tão rejeitado por todos, por ser o cobrador de impostos, que era a minha profissão. O Cristo, quando veio ao meu lar, transformou a minha vida de uma forma que eu jamais esquecerei. E depois da presença do Cristo no meu lar, nunca mais eu fui o mesmo. O Nazareno arrancou do íntimo do meu ser a compreensão de algo que eu tinha vontade de fazer, no íntimo, aquela vontade, ainda meio que titubeante, de fazer o bem. Será que eu devo? Como é que eu faço? Que caminho que eu sigo? A presença do Mestre na minha casa transformou-me de tal forma que eu deixei de ser aquele homem e passei a ser respeitado antes de tudo por mim mesmo. Ele transformou-me moralmente e fez nascer naquele dia um novo homem. A felicidade
tomou conta de mim. Depois daquele dia, nunca mais deixei de seguir o Mestre. Onde ele estava, eu estava atrás. Para ouvir suas palavras, para beber das suas vibrações, para sentir o seu amor, para elevar o meu coração, para reforçar a minha coragem diante da vida que se dá a todos nós. No dia do grande Calvário, eu sofri desesperadamente. E não, eu nunca neguei o Cristo. Eu nunca me afastei dele. Eu não me escondi na hora do Calvário. Eu não me escondi dos soldados. Acompanhei-o durante todo o instante. O meu coração dilacerado de uma forma tão desesperadora diante daquilo que estava sendo feito e diante da impotência que eu e todos os outros trazíamos no nosso íntimo. Depois, a notícia maravilhosa se deu, que foi a ressurreição. Ele apareceu trazendo as mensagens maravilhosas aos seus discípulos. Eu não tive a honra de receber-lhe a visita também. Ainda era pequeno demais. Depois daquele dia, depois da ressurreição, o meu coração inquieto, deslumbrado e feliz, mas sem saber para onde eu vou, o que é que eu faço, que caminho que eu sigo, em que porta eu bato. Comecei a seguir os discípulos. Onde eles estavam, eu ia atrás. Procurei ser visto pelos discípulos do Cristo. Procurei que onde eles estivessem me notassem. Fiz de tudo que estava ao meu alcance. A minha vontade era que eles percebessem que eu ali estava e me convidassem para ser um dos discípulos, como vários outros foram convidados. Mas ninguém percebia a minha presença. Não me notavam, não me davam atenção, nunca me olharam. Não pude reclamar, eu não podia reclamar. Eu era só um cobrador de impostos, como eu queria ser visto e respeitado por eles. E ao mesmo tempo, eu não podia exigir nada dos apóstolos, porque as tarefas eram tantas, a multidão era tão grande, as dores se desdobrando, eles assustados, preocupados com as notícias, com as perseguições, apavorados como que dariam continuidade à grande obra divina, diante de tantas as preocupações, de tantas tarefas a fazer, de tantas atribulações, da multidão que os buscavam, eu não tinha como reclamar. Fechei-me no meu íntimo e guardei grande mágoa. Devo confessar. Fiquei magoado com aquilo, porque eu tinha muita vontade de ter a oportunidade de ser um deles. Senti-me magoado, sim, mas não desanimei do trabalho. Onde os discípulos iam, eu ia atrás. Onde quer que fossem que se reuniam, fossem em sinagogas, fossem nas praças, fossem nos cemitérios, fossem nas residências, onde eles estivessem, eu lá estava. Ouvi tanto falar da doutrina do Cristo, ouvi tanto falar sobre as passagens que tiveram e das manifestações dele, quando ele veio depois, no período de ressurreição, que eu consegui aprender sobre a doutrina. Tanto ouvi, que eu aprendi. E andava atrás dos discípulos, onde quer que eles estivessem, sabendo da minha insignificância, mas lá eu estava atrás. Eu cumpri com aquilo que eu havia prometido ao Cristo. Peguei os meus bens, doei aos necessitados, guardei uma parte e cuidei da minha família para que eles ficassem bem, ficassem equilibrados financeiramente, cuidei de todos.
As minhas terras eu dividi entre os camponeses mais simples e mais necessitados e guardei um pouco de dinheiro para mim só para aqueles primeiros momentos, só o suficiente para aqueles primeiros momentos. Larguei tudo, dividi tudo, cuidei de cada um que estava ao meu derredor, me desprendi de tudo para ir atrás dos apóstolos. Onde eles iam, eu ia. Agora, já não estava mais em Jericó. Deixei Jericó para acompanhá-los. Onde eles iam, eu ia. E eu tinha algo ao meu favor. Falava os idiomas daquele período. Onde eles estavam, meu dinheiro acabou rápido, mas eu consegui emprego. Eu consegui emprego de ser professor de alguém. Eu consegui emprego de fazer alguma tradução, alguma escrita. E onde não tinha chance de trabalhar assim, eu tinha a oportunidade de carregar água para as pessoas, serrar madeira. Não me faltava emprego. Não me faltava a forma de servir, de ganhar o meu sustento e andar atrás dos apóstolos. Até que um dia, nesse período, correu em Jerusalém a maravilhosa notícia que a todos deixou encantados. Correu a notícia de que havia um personagem muito famoso entre os romanos. Era poderoso, era muito influente. Aquele personagem tão importante da história romana, ele foi responsável pela perseguição de muitos cristãos. Ele foi responsável, inclusive, pela perseguição e pelo assassinato de um dos nossos grandes santos na época. Aqueles gigantes, aqueles homens de grande destaque, de grandes histórias extremamente envolventes eram chamados de santos. Naquela época, ele contando que correu a notícia de que aquele homem tão influente que havia chegado a perseguir, prender e assassinar o nosso santo, amado e querido Estevão, aquele personagem, aquele homem tão famoso, estava andando para a estrada de Damasco e o Cristo em pessoa esteve com ele. Esteve com ele, apareceu para ele, conversou com ele e convidou pessoalmente a que se tornasse um dos seus apóstolos. Aquele homem tinha uma história tão impressionante que quando isso aconteceu, ele estava caminhando na estrada de Damasco com a intenção de perseguir o nosso amado, querido santo Ananias. Esse personagem que teve um encontro direto com Cristo era muito conhecido pela sociedade como um homem muito poderoso. Mas o encontro com o Nazareno foi tão importante, tão impactante na sua vida que ele mudou totalmente. Agora era um homem renovado. Ele estava em Jerusalém e naquele dia ele iria dar o seu primeiro depoimento, contando ele mesmo como havia sido o seu encontro com Cristo, o que tinha acontecido e como foi depois o seu encontro com Ananias. Eu corri para ouvi-lo. Não poderia deixar de ouvir esse personagem que agora se tornava um dos grandes discípulos do Cristo. Não sei se vocês conhecem, mas esse personagem se chama Saulo, o de Tarso, também chamado de Paulo. Eu fui para ouvi-lo. Lá chegando, tinha uma plateia. Ele lá chegou, Paulo chegou, começou a contar a sua história. O seu verbo, a sua eloquência era tão envolvente que tomou conta de todas as pessoas que o ouviam. Todos ficaram paralisados em estado de graça. Ouvimos de pé, da forma que estávamos, ouvimos de pé. Alguns ficaram tão em estado de graças que se ajoelharam para ouvir aquela fala. Paulo contou-nos em detalhes como foi o seu encontro com o Mestre Divino. Contou-nos em detalhe como foi, depois dali, o seu encontro com o nosso amado e querido Ananias.
e a transformação que o Cristo fez na sua vida. Ouvindo essa narrativa, todos os presentes choravam. Eu também chorei, não tinha como não, mas Paulo também chorou, dividindo com a gente a sua história. E olha, meus filhos, depois de ouvir a história de Paulo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Zaqueu contava para aquela plateia. O encontro com Cristo mudou totalmente a vida de Paulo, mas mudou a minha também. Porque foi a partir dessa narrativa e a partir desse encontro que eu me firmei na doutrina do Mestre e disse: esse é o meu caminho, essa é a estrada que eu vou seguir. No dia seguinte, depois daqueles movimentos, eu, Zaqueu, procurei a Paulo. Ele me recebeu com carinho, com respeito, com o amor digno do próprio Nazareno. Confessei-lhe as minhas inquietações, confessei-lhe minhas dúvidas, confessei-lhe os meus medos. Ele ouviu-me com respeito e um carinho indescritíveis. E ele disse: Zaqueu, você já ouviu muito sobre o Mestre. É hora de trabalhar. Existe a hora de aprender e existe a grande necessidade de trabalhar. A seara de Jesus é gigantesca e tem muito trabalho a fazer. Cuide de todos aqueles que se encontram ao seu derredor. Dê um cobertor, um pão, um conselho, um ombro, um colo, um abraço, uma orientação. Carregue água, faça o que você puder fazer a benefício do próximo. Zaqueu dizendo que ouviu essas orientações de Paulo e essas orientações passaram a ser o seu lema. Depois disso, nunca mais Zaqueu deixou de seguir a Paulo. Nunca mais. Onde Paulo estivesse, ele estaria também. E o lema da sua vida eram as orientações de Paulo. Foi nas orientações de Paulo que ele encontrou a forma de trabalhar e de servir ao Cristo, e foi seguindo as orientações de Paulo que Zaqueu encontrou o reino de Deus, que, como está em Lucas, o reino de Deus está no íntimo de cada um de nós. A partir daí, Leão Tolstói toma a fala e diz que aquele foi um dos momentos sublimes que ele teve na sua vida, além do túmulo. Que esse foi um dos divinos encontros com o apóstolo do Cristo que ele teve a oportunidade de viver e de ter consigo. Para encerrar, eu queria falar um último parágrafo, porque as falas de Tolstói são ricas demais, e aí eu gostaria de ler, para que fique um ensinamento a todos nós. Ele termina dizendo assim: e se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus de que Jesus dá notícias, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No prefácio desse livro, Ressurreição e Vida, Leão Tolstói termina dizendo que, conversando com Ivone Pereira, ele dizia: se as páginas desse livro forem capazes de consolar apenas um coração, a escrita dele já vai ter valido a pena. Então, eu gostaria de encerrar a fala dessa noite dizendo a Leão Tolstói: esse seu livro consola muitos corações. Todas as vezes que leio Ivone, todas as oportunidades que tenho de ler Tolstói, não é o outro que a gente encontra, é a nós mesmos. Porque a gente olha para nós mesmos
encontramos um tantinho mais do reino de Deus que habita no íntimo de cada um. Então eu agradeço a atenção de vocês, recomendo o livro e que essa palestra é em homenagem a Ivone Pereira, Leon Tolstói, é o grande amigo de Valdo Pereira Franco. Boa noite a todos nós e boa reunião.